Talvez o desafiador ao contar para os teus pais que você é uma pessoa da bandeira branca, azul e rosa, que você é uma pessoa... Não seja exatamente falar sobre a tua identidade, se explicar. Na verdade, talvez o desafio seja em como falar isso para esses pais, para trazê-los mais para perto desse teu processo. Eu sou Fernanda Teixeira e nesse vídeo eu vou te trazer vários argumentos, então bora comigo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e ajuda a espalhar esse conteúdo. Se você quiser saber como trabalhar comigo, aqui embaixo tem um link de inscrição para minha lista de espera. Então bora, gente! Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer para esses pais, né, eu trago muito isso com os meus pacientes, é você dizer assim, olha, pai, mãe, eu venho aqui dividir algo muito importante com vocês. O que eu quero, né, primeiramente é dizer que eu quero vocês perto de mim, eu quero vocês perto desse processo. Então eu vou te trazer aqui, pai, algumas informações importantes sobre quem eu sou, mas eu quero já te dizer que não há culpa porque não há nada de errado, não há culpa porque não é nada além de algo que eu vou expor pra vocês. Depois a gente volta na culpa e vocês vão ver. Pai, mãe, eu sou uma pessoa da bandeira branca, azul e rosa. Vocês sabem o que faz uma pessoa ser da comunidade da bandeira branca, azul e rosa? Provavelmente esses pais vão dizer assim, não. Ou tem um imaginário assim muito negativo sobre esse perfil de pessoas. E aí você vai contar pro seu pai que uma pessoa que não se identifica com o que atribuíram ela ao nascimento. Eu costumo brincar aqui com os meus pacientes, gente, assim, ninguém perguntou, eu era neném, ninguém perguntou pra mim se eu ia me identificar com o que me identificaram. Na real, não foi isso que rolou comigo, então, no mundo a gente tem pessoas e pessoas. Simples, é tão simples, as pessoas dificultam. E não há nada de errado nem com um, nem com o outro. Não há nada de patológico nem com um, nem com o outro. Eu acho que algo muito importante também a trazer para esses pais é que, ao ser uma pessoa da bandeira branca, azul e rosa, nem sempre, então acho que caso a caso, eu vou apagar quem eu fui até agora. Talvez algumas pessoas não querem mais, não querem olhar para isso. A partir de agora eu sou uma outra pessoa, eu tenho um outro nome, eu tenho um outro pronome. A gente pode ir por esse caminho. Ou a gente pode ir para um outro caminho e também chegar no nome e no pronome, que é o seguinte: pai, mãe, vocês escolheram um nome para mim. E eu entendo que esse nome, né, tenha significado isso, aquilo, outro para vocês, mas eu não me identifico com esse nome. Eu não me identifico com um pronome ao qual vocês me chamaram a vida inteira. Eu me identifico com o pronome X. Pronome neutro, aí a gente vai trazer algumas questões para esses pais, né? A gente já vai explicar sobre mas vamos falar sobre pronome primeiro. Então assim, o meu pronome que eu quero que vocês utilizem é esse. A, E, O, certo? O nome, entendo que vocês escolheram pra mim, mas eu me identifico com outro nome e eu quero que esse nome seja respeitado a partir de hoje. Eu acho que o universo em volta da gente, pai e mãe, pode não entender muito bem quem eu sou. E vocês não precisam se munir de várias informações para poder passar para essas outras pessoas de alguma maneira para me proteger. Eu acho que é importante a gente entender que o universo à nossa volta pode ser que não entendam tão rápido. E é por isso que eu quero trazer vocês para perto de mim ao contar essa informação absolutamente relevante sobre a minha vida. Pai, mãe, identidade é uma coisa completamente diferente de... Porque quando entra nesse mérito, gente, vou trazer um caso para vocês. Uma paciente, que é uma mulher da bandeira branca, azul e rosa, contou pros pais. E essa pessoa, ela se relacionava com uma outra mulher. Tá bom, ok. Aí o pai chegou e falou assim, mas assim, tô um pouco com tela azul aqui. Não estou entendendo. Então você se relaciona com uma mulher e agora você tá me dizendo que você é mulher também. Como que vai ser isso? Como é que é isso? Pode dizer assim, pai, mãe, talvez seja difícil para vocês entenderem tudo, mas eu quero que vocês entendam que é uma coisa, a identidade é outra. É para quem eu dirijo o meu desejo e até o momento eu continuo dirigindo o meu desejo para essa mulher. Isso faz de mim o quê? Uma pessoa. Isso faz de mim uma pessoa dentre as pluralidades que a gente existe aqui neste planeta. Porque se a gente começa a explicar muito, gente, é muita informação. Aí pai e mãe já fica nessa coisa. Mas você sabe que uma coisa que comum demais dos meus pacientes trazerem é que eles já vão preparados para essa conversa, já trazendo que precisa falar tudo, precisa terminar o tema no primeiro dia. Gente, nem sempre é isso que acontece. Às vezes pai e mãe dá uma parada sim, mas por quê? Porque esses pais, muitas vezes, eles não estão reagindo ao fato de você ser uma pessoa da bandeira branca, azul e rosa, mas
sim ao futuro que eles tinham pensado pra você. 40 anos, 50 anos em que eu te conheço sendo esta pessoa e agora você tá dizendo que você não é. Aonde eu coloco as minhas expectativas? Onde que eu coloco o que eu pensei pra você a vida inteira? Então, muitas vezes esses pais vão pra esse lugar e aí eles precisam de um tempo. Eu sempre falo que assim, você vai trazer informação. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Você vai trazer essa informação, mas a gente não sabe como esse pai e mãe vai reagir, certo? Acho que algo muito importante, né, de ser dito é aquilo que eu falei, ó. Não há culpa porque não há nada de errado. Não há culpa porque não é patológico. Óbvio, a gente sabe disso. E é muito importante quando o meu paciente, logo que chega aqui no consultório, Fernanda, preciso da tua ajuda, né, pra entender um pouco dessa identidade. Então a primeira coisa que eu falo é assim, não há culpa, não há doença, não há nada, né? Tudo isso inventaram, ainda posicionam, mas não é por aí. O que você precisa saber é quem você é e como você vai falar isso pro mundo, aí já é uma outra história. Eu vou trazer um outro ponto aqui. Então, o paciente não que vai contar pros pais e tá dizendo assim, olha, eu sou uma pessoa... Aí o pai, mãe faz aquela cara assim, não sei muito bem o que é isso. E aí você vai ter que explicar para os seus pais. E qual é a forma mais interessante de ser explicado? É através da palavra espectro. O que é isso? Aqui no consultório, eu vou colocar aqui, né, um quadro muito importante que vai trazendo de baixo para cima uma diferença de cor, tal qual o pôr do sol, o raiar do sol, acho que é melhor. E aí vai subindo e você vai vendo que uma cor vai entrando e vai subindo e chega muito escura lá em cima. Então a gente pode pensar que a mesma coisa. Então, assim, tem pessoas que se identificam como mulher, pessoas que se identificam como homem, pessoas que se identificam como os dois, pessoas que são fluidas, pessoas que não se identificam com gênero algum. Ai, mas nossa, muita confusão, muita indecisão. Mas peraí, ou você é uma coisa ou você é outra. Pai, mãe, eu também tô tentando entender o que é isso pra mim também. Eu também tô tentando entender o que isso significa ainda pra mim. E por hora, o que eu preciso é que vocês estejam perto de mim, que vocês não façam todas as perguntas que vocês queiram, que vocês tenham bom senso nas suas perguntas, mas que vocês perguntem sobre o meu processo, se essa relação permitir. Eu acho que isso é importante. Então, se essa relação permitir, poxa vida, pai, mãe, vocês me criaram até hoje, tantas histórias nós temos, quando fizer sentido, tá? Eu não vou ser uma pessoa nova, diferente, mas eu preciso dizer pra vocês que eu tô muito feliz. Eu preciso dizer pra vocês que desde que eu me assumi e tô aqui sustentando quem eu sou, a felicidade tá mais perto de mim. Eu já não tenho mais vontade de não estar aqui. Eu já não tenho mais vontade de não querer mais sair da minha casa. Muito pelo contrário, eu quero expandir, eu quero poder estar no mundo de uma maneira mais verdadeira comigo. E tudo isso tá me trazendo para uma paz, para um amor, para uma vontade de viver. Então a gente já vai desconstruindo com pai e mãe que isso é uma coisa ruim. Existe um imaginário que a gente precisa reflorestar sobre pessoas da bandeira branca, azul e rosa, mas por hora, pai e mãe, eu quero que vocês apenas se esforcem. Eu até compreendo que talvez vocês vão errar o meu pronome, vão errar o meu nome, mas eu quero que vocês se esforcem. Por mim, pela nossa relação, pela continuidade dessa relação, eu quero que vocês se esforcem. Gente, eu acho que esses pais, quando vêm e trazem muitas perguntas, é porque eles estão um pouco confusos e é o momento, talvez, de você chegar e dizer assim, pai, mãe, vamos encerrar por aqui. Vou te mostrar alguns vídeos, pode mostrar alguns vídeos meus, para vocês entenderem um pouco. Não precisa ficar nervosos, achando que vocês precisam entender tudo. Calma, isso também tá sendo algo novo pra mim. Isso não é uma fase, mas isso também tá sendo algo novo. Eu também tô me entendendo nesse mundo. Acho que tem uma coisa importante, né? Então, ó, pai, mãe, se eu fizer um TH que tá aqui, eu vou mudar, porque eu quero colocar pra fora quem eu verdadeiramente sou. Eu vou fazer algumas afirmações, tal qual o TH. Quando eu falo isso para um pai e para uma mãe, aí dá tela azul de novo, né? Falei, nossa, vai mudar. Vai mudar o quê? Ah, mas você tá dizendo que é uma pessoa, mas tá fazendo pro masculino, espectro, não tô entendendo. Como é que é isso? E aí você pode dizer para esse pai e para essa mãe, calma, não precisa entender tudo agora. Em outro momento a gente volta e conversa sobre isso. Quero que vocês entendam, possam mastigar essas informações pra gente em outro momento continuar. Mas, de novo, eu quero trazer para vocês que eu quero vocês nesse processo. E aí, gente, a terapia entra muito nesse sentido, né? Porque é o momento de eu chegar para o paciente e dizer assim, você precisa dar um tempo para esses pais, você precisa segurar
a insegurança de que talvez esses pais não vão te amar. Eles precisam muitas vezes de um tempo para vivenciar esse luto. Aí você vai dizer assim, mas Fernanda, não morri. Eu sei, você tá vivíssimo. Mas, para esses pais, o futuro que eles tinham para você, de alguma maneira, não vai existir. E eles precisam de um tempo para lidar com isso. E é justamente isso que a terapia ajuda, a encontrar esse tempo, a sustentar essa angústia do que vai ser no dia depois. E, principalmente, a terapia ajuda esse paciente a não desaparecer enquanto os seus pais ainda não os encontram. Então, acho que isso muda tudo. Então, assim, talvez o meu pai e minha mãe ainda não me acharam. E tá tudo bem. Mas eu não vou desaparecer. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Eu não vou deixar de sustentar essa identidade quando eu for na casa dos meus pais. Eu não vou deixar de sustentar essa identidade quando alguém, numa refeição que eu tô fazendo na rua, confunde o meu pronome. Eu vou me colocar. Eu vou me colocar no mundo, porque passa a ser agora inegociável eu ser quem eu verdadeiramente sou. Então, é isso que a terapia faz. Ela ajuda a dar essa base e a gente vai trabalhando todas essas angústias e essas inseguranças. Se você ficou até aqui, né, assistindo esse meu vídeo, que ajuda, né, para essas conversas desafiadoras, o link de inscrição para minha lista de espera está aqui embaixo. Preenche, quem sabe não seja uma ponte, né, esses vídeos para eu te ajudar nesse processo, ok? Coloca nos comentários o que você achou. Um beijo, com muito amor. Até a próxima segunda. Bye, bye.